Bom dia, vamos às senhas diárias para hoje. É dia 16 de outubro de 2022, 10º domingo após Pentecostes. Como eu já disse em cada domingo, domingo as senhas diárias ficam longas, então para ter tempo de refletir um pouco, eu leio apenas o versículo que é o lema do dia, do domingo, do culto e lema da semana, e o texto da pregação, certo? Para dar tempo de conversar sobre o versículo e sobre o texto. Além disso, tem outros 3 textos, 2 versículos e uma oração. Também fazer uma pequena e breve explicação. Eu, nas senhas diárias, quando eu gravo todo dia, eu sempre fazia dentro também uma reflexão filosófico-teológica. Desculpe. De hoje em diante eu vou separar a leitura das senhas para que eu possa tratar só sobre os versículos e os textos do dia e vou fazer esse corte, que eu chamo de corte teológico-filosófico, numa outra gravação extra. As duas são feitas para se complementar, tá? Então, de agora em diante, ouço as senhas diárias e, se quiserem ir mais adiante na reflexão, já agora a nível filosófico, teológico-filosófico, ouçam o corte, porque vão estar separados, ok? Então, estamos fazendo essa mudança para que fique melhor. Vamos à leitura, então, do versículo do dia, lema para o culto, lema para a semana e para o dia. Vem de Tiago, capítulo 1, versículo 18. Segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Lá no corte filosófico-teológico, eu vou tratar de mito e história, tá? Porque eu poderia dizer mito e verdade, mas não é essa a questão. Então, palavra da verdade, temos que ver o que é essa verdade aqui. Qual é a verdade? E a resposta já está quase dita aqui, ó. Para que fôssemos, nossa função, nosso destino, primícias das suas criaturas. Também se diz que Jesus é primícia das suas criaturas. Então nós devemos ser como Jesus? Sim. A igreja é o corpo de Cristo. E primícias do quê? Das suas criaturas, como Ele quer que elas sejam, que nem aquelas do reino de Deus, que promovem justiça, paz e alegria. E como é que a gente faz isso? Então vejam o título para hoje, dessas reflexões em torno das senhas. Nosso destino e nossa função não estão escritos na eternidade. Eu vou ser... É assim que tem que fazer, então. Tem gente que procura, assim, uma resposta pronta na Bíblia, não? Mas nosso destino e nossa função não estão escritos na eternidade. Mas construímos em nosso improvisado e precário encontro com as circunstâncias históricas. Aqui que a gente constrói. Não tem uma resposta pronta. Eu tinha uma namorada na juventude, 23, 24 anos. Ela tinha a mesma idade. E um dia a gente conversando, nos perguntando qual é a nossa função. Porque a gente estudava, mas assim, ainda tinha uma dúvida. Será mesmo que é isso que eu preciso fazer? E aí nós descobrimos, e até hoje eu me lembro, por isso eu escrevi esse título, que isso não está pronto, escrito em algum lugar. Isso a gente descobre enquanto faz.
Daqui a pouco eu estou fazendo uma coisa e ali adiante eu descubro, não, mas eu tenho que fazer diferente, um pouco diferente. Eu estou fazendo arquitetura, sim, porque eu gosto e sei fazer isso, mas eu sou melhor em filosofia. Em filosofia eu me sinto mais útil e eu sou mais eficiente. Então nosso destino não está escrito na eternidade, nas estrelas. Não, ele está sendo feito aqui agora, no encontro com as circunstâncias históricas. Vamos ler o nosso texto de pregação. Ele é um texto interessante, né? Parece não ter nada a ver, mas ele é interessante. Eu vou ler ele numa tradução que toma como base o Almeida, que é a tradução mais usada no Brasil, mas uma nova versão internacional, um pouco mais atualizada, e eu achei muito bom o português dessa tradução. Mas é a mesma coisa que está em todas as Bíblias, tá? E é assim o texto. Gênesis capítulo 32, versículos 22 até 31. Esse texto, assim a gente aprende duas coisas com ele. Ele é um tipo literário, chamado saga etiológica. É um tipo de texto que quer explicar algumas coisas que são costumes, que são conhecidos dentro de uma certa sociedade. Esse texto aqui quer explicar três coisas. O nome da nação Israel, nome do lugar Peniel, face de Deus, Israel, Deus, briga, que luta com Deus, que luta, Israel, Deus, o nome Peniel, Pene, face, El, Deus, e por que não se come o músculo da coxa? São três objetivos desse texto. Esse texto é um mito. E não quer dizer, assim, não é mito, verdade ou mentira. É mito na história. Esse é o título do corte, tá? O nosso título aqui é outro. É sobre função e destino, tá? O título corte vai ser mito e história. Lá vou explicar o que são mitos. Não é uma questão de verdade e mentira. O mito é uma outra coisa. Vamos ao texto, Gênesis 32, 22 a 31. Naquela mesma noite, Jacó, neto de Abraão, Abraão, Isaque e Jacó, os três patriarcas de Israel. Naquela noite de Israel, eu já falei. Naquela mesma noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas servos e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do rio Jaboque. Olha, é outra realidade, né? Duas mulheres, servas e servos, 11 filhos. Quem é que hoje em dia vai ter 11 filhos? Então tá, isso é muito antigo. Tá? Primeira coisa do mito é assim, ele funciona como uma espécie de paternidade da história. Depois de havê-los feito passar, os servos, as mulheres, fez passar também tudo o que possuía, o riozinho Jaboque. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem, mas de onde veio? Que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. As circunstâncias históricas, né? Vem um homem. É a circunstância histórica. Surgiu um problema aqui. Que ficou lutando com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, Jacó era teimoso na briga. Tocou na articulação de Jacó, de forma que ele deslocou o nervo da coxa enquanto lutavam.
Então o homem disse, me deixa ir embora, porque o dia já está amanhecendo. Era de noite, então, de noite. Mas Jacó lhe respondeu, não vou te deixar embora, a não ser que me abençoes. Pedido meio estranho, né? Ele não sabia nem quem era o cara, mas ele já tinha uma desconfiança. Não esqueçam que isso aqui é uma história, mito, tá? É uma saga etiológica para explicar costumes e nomes. Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é teu nome? Jacó, respondeu o Jacó. Então disse o homem para ele, seu nome não será mais Jacó, mas sim Isra, que briga com Deus. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali mesmo. Entenderam? Peniel, Peni, face, El, Deus. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi face a face a Deus, e minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, esse lugar que agora passou a se chamar Peniel, a partir dessa história, né? Desse mito. Ao nascer, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. E por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à coxa do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Isso é uma saga etiológica. O povo, essa comunidade grande, povo, passou a se chamar que briga com Deus, Israel. Então, daí surge o nome Israel. Esse lugar ali, naquele riozinho, se chama Peniel, porque Jacó, que passou a se chamar Israel, ali viu a face de Deus, Peniel, Peni, face, El, Deus. E como ele teve que ir lá brigar com um anjo, com Deus, a gente não come. E esse anjo, esse homem, machucou o músculo do quadril, por isso ele não come músculo do quadril. Então é uma saga etiológica. E é um mito também. A questão não é mito e verdade. A questão é o mito dentro da história, onde ele está. E qual a nossa função dentro da história? A gente tem que construir. A gente não descobre. Não está escrito nas estrelas. Daí a gente tem que ver o que está escrito nas estrelas. Então, a gente descobre fazendo aqui. O que a gente sabe é que se a gente é seguidor de Cristo, a nossa vida tem que ser guiada pelo amor. No encontro com as circunstâncias históricas. Isso foi o versículo e o texto da pregação para hoje. Um bom dia.